1 Reis, capítulo 17, verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. Depois faça algo para você e para o seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus não faz nada por inspiração. Deus não faz nada de repente, dá na cabeça de Deus fazer algo. Tudo que Deus faz é planejado. Deus tem um plano definido, claro, para cada um de nós. Deus tem um projeto para cada um de nós. E Deus viu aquela viúva e Ele escreveu uma história sobre ela. E essa história, quando Deus escreve, quando Deus determina os nossos dias, o diabo não pode interrompê-los, o tempo não pode apagar o que Deus determinou, e Deus não muda, porque Ele não é homem para se arrepender. Ele escreve uma história. E nesta viúva, deveria ter várias viúvas, mas nessa específica, Deus tinha escrito que o profeta Elias seria um instrumento de mudança naquela mulher, na vida daquela mulher. Então aqui nós temos 5 elementos fundamentais para Deus mudar o rumo das nossas vidas. Nós temos o enviado de Deus, que é o profeta. Nós temos a palavra de Deus através do profeta. Nós temos uma mulher desesperada. Nós temos a farinha e nós temos o azeite. Vamos começar pelo terceiro elemento. Se você entrou aqui hoje desesperado, se você entrou aqui hoje desejoso de uma mudança de vida, você está no lugar certo. Se você que está me vendo está desejoso de uma intervenção divina na sua vida, essa mensagem é para você. Essa mensagem é para você. Quantos querem uma intervenção de Deus na sua vida? Levanta as suas mãos. Em todos os salões. Fale alto comigo na sua casa também. Fala: Deus, eu preciso de uma intervenção do Senhor na minha vida. Hoje, ó Pai, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Então, essa atitude de desespero que te leva a clamar,
Essa viúva estava desesperada. Ela não tinha mais perspectiva. Ela falou para o profeta: nós vamos comer e morreremos. Acabou a esperança. O cego Bartimeu, o ex-cego Bartimeu, na beirada do caminho para Jericó, discriminado, deficiente visual, não nasceu assim, mas certamente uma doença fez com que ele se tornasse e consequentemente perdesse a possibilidade de trabalhar na época e se tornasse uma pessoa que necessitava de esmola. O que aconteceu? O cego Bartimeu, quando ouviu falar de Jesus, ele desesperou. Ele sabia que era a oportunidade dele. Ou era tudo ou nada. Ou iria acontecer, ou ele nunca mais teria aquela chance. Nunca mais ele teria a oportunidade. Nunca. Quando o profeta chegou na porta da cidade, a mulher estava lá. A mulher não questiona quem era o Deus do profeta, porque ela sabia. A mulher não questiona se ele tinha autoridade ou não, porque ela reconhecia. Ela estava ali diante dele. Ela estava diante do profeta. E eu quero dizer algo para você. Hoje você está no lugar certo. O Espírito de Deus está aqui e Ele vai intervir na tua vida. Quem crê nisso, diga um aleluia bem alto, por favor. Fala: eu creio a Deus. Olha para o irmão que está do teu lado e fala: o Senhor vai intervir na tua vida hoje. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Agora, ouça. Não tem como você tirar o primeiro elemento que eu disse. Não tem como você tirar o sacerdote da sua história. Deus intervém através do sacerdote. Deus intervém através da igreja. O sacerdote representa a autoridade de Deus. O sacerdote representa a autoridade de Deus na igreja. A mulher não recebeu o milagre sem o sacerdote. Não é porque ela foi orar no mato, ou no morro, ou no deserto que Deus fez o milagre. Deus enviou Elias até ela. Quando você está na igreja, o sacerdote está sendo enviado a você. A palavra, quando é ministrada, é dirigida a você. O louvor, quando é ministrado, é dirigido a você. Por isso é importante ter raiz na igreja, porque é na igreja que Deus usa o sacerdote nas nossas vidas. Então você tem um sacerdote, você tem um desespero da mulher, e ele diz para ela: o que você tem em casa? E aquela mulher falou: eu tenho um pouquinho de farinha. O que representa farinha? Farinha representa quebrantamento. Quebrantamento. O milagre de Deus passa pelo desespero, passa pela ação da autoridade do profeta na minha vida, mas principalmente quando o Senhor encontra um coração quebrado. Quebrado. Quebrantamento não vem por entendimento. Obediência sim, quebrantamento não. Quebrantamento não vem por uma ação de louvor e de repente eu choro. Não existe quebrantamento sem sofrimento. Quebrantamento é quando uma situação quebra as nossas vidas, nos mói, nos mói. Quando eu me converti, não tinha esses aparelhos modernos de moer carne. Era máquina de moer na mão. Quem lembra da máquina de moer na mão? Colocava a carne ali, ó. Conforme o grau da carne, tinha que pôr muita força. E ali moía, e a carne saía do jeitinho para fritar, né? Quantas vezes eu moía a 100? Quem conhece a 100? A 100 é gostoso, mas tem um cheiro forte, né? Aí você mói ali, sofrimento.
Seria tão bom se fosse rápido. Esses momentos eletrônicos, zoom, né? Nós estamos na época da passa rápido. Passa não, meu irmão. É na moedeira, na mão mesmo. É quando a carne está sendo quebrada. De repente você sabe de algo e aquilo começa a te moer, te moer, te moer. Deus está fazendo de você uma farinha para preparar o milagre grande que Ele vai fazer na tua vida. Sabe o que a Bíblia diz? Abre a tua Bíblia comigo. No livro de Isaías, capítulo 57. Isaías 57. Talvez um dos textos mais bonitos que tem nas Escrituras. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e sublime, aquele que habita a eternidade, o qual tem um nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos quebrantados, dos contritos. Oh, meu irmão, a mulher falou: profeta, eu tenho um pouquinho de farinha. Eu não sei qual é o nível de quebrantamento que você tem. Deus não precisa de muita farinha. Deus precisa de pouca farinha. Mas que você pegue o sofrimento que você passou e não transforme ele em um coração amargurado. Mas pega o sofrimento que você passou, está passando, transforme ele num coração quebrantado. Porque o coração quebrantado vai atrair os olhos do Senhor. O coração amargurado vai atrair os olhos de Satanás. Quando você tem um coração amargurado, você foge do altar. Quando você tem um coração quebrantado, você sobe para o altar. Ele diz: eu habito no alto e santo lugar, mas também com um coração quebrantado para trazer vida. Eu tenho um pouquinho de farinha, profeta. Elias deve ter olhado para ela e deve ter no seu espírito falado: Deus é demais. Deus me levou à pessoa certa. Eu tenho um pouquinho só, profeta, mas eu não vou desistir. Deixa eu te dar outro exemplo. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. A história dessa mulher é cativante, é tremenda. Capítulo 15 do livro de Mateus. Acharam? Capítulo 15, verso 21. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando. Aquela mulher vem desesperada, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Quem é pai e mãe, troca o sofrimento da filha pelo seu. Para aliviar qualquer dor do filho, é preferível que aconteça em nós. Aquela mulher estava desesperada, mas a Bíblia diz no verso 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Tinha tudo para se amargurar, tinha tudo para voltar para trás e falar: cadê o Filho de Deus? Nem me ouvi, ele me ouve. Quantas vezes você chega aqui, fala: Senhor, me cura, Senhor, abre essa porta, Senhor, faz isso, e parece que Deus está em silêncio. Olha para o teu irmão, fala: Deus não está em silêncio não, Ele está usando a máquina de moer carne. Ele está moendo a carne, está fazendo farinha. Olha para o irmão que está perto de você e fala: a farinha é mais importante do que qualquer coisa. Ele não respondeu por quê. Ele estava permitindo que aquela situação
preparasse aquela mulher. Olha aqui para mim, seu sofrimento não é para morte, não é para destruição. Aguenta firme, Deus está preparando para o grande milagre que Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer um grande milagre na tua vida. Olha, ouça o que eu vou dizer. Em nome de Jesus, em todos os lugares, levanta suas duas mãos. O que Deus escreveu a seu respeito, o diabo não pode interromper, o tempo não pode apagar, e Deus não é homem para se arrepender. Vai cumprir literalmente em nome de Jesus. Oh, que coisa tremenda! E ela entende isto. A Bíblia diz no verso 23, mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram dele e pediram, mande embora, pois vem gritando atrás de nós. Eu queria ver um macho tirar aquela mulher dos pés de Jesus. Pedro, Tiago, João, podia juntar quem fosse. Saía não, irmão. Saía não. Jesus sabia que não adiantava. Jesus só estava preparando o coração dela. Você já viu alguém desesperado? Você já viu alguém desesperado por um milagre? Ele pega nos pés do Senhor. Ele não larga o Senhor. E olha o que diz o verso 24. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelho e lhe disse, Senhor, ajuda-me. Ela virou, Senhor, me ajuda. Meu irmão, tu quer um milagre? Tu quer uma intervenção de Deus na sua vida? Aonde você estiver, levanta a mão direita e fala, Senhor, me ajuda. Fale alto, fala, Senhor, me ajuda. Fala, Senhor, me ajuda. Eu preciso de Ti. Eu sou a farinha quebrada, Senhor, mas eu creio, Tu podes transformar esta farinha num grande milagre, Senhor. Ela falou, Senhor, me ajuda, me ajuda. Ele respondeu, não é certo tirar do pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Olha aqui para mim, Deus não estava rejeitando não, Deus estava mexendo na máquina de moer. Deus nunca vai te rejeitar, nunca, 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 porque você é muito importante para Ele. Ele escreveu uma história a seu respeito. Se Ele não respondeu ainda, pelo contrário, te disciplinou, não é rejeição não, Ele só está mexendo ali no, como é que chama aquele negócio da máquina? A manivela. Olha para o teu irmão e fala, Deus está manivelando a máquina. Deus está moendo a farinha. Levanta bem alto as suas mãos e fala, máquina de moer abençoada. Que coisa tremenda. Que bom que o Evangelho é assim. Porque depois do milagre você vai ser melhor do que você era antes. Você entende? E aí a Bíblia diz aqui, disse ela, porém, sim, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme você deseja. E naquele mesmo instante, sua filha ficou curada. Deus interviu, Deus consertou o rumo da história daquela mulher. E a viúva disse, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouco de azeite. O que é o azeite, irmão? O azeite é o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Levanta suas mãos. Onde você está? Quem tem o Espírito Santo? Levanta suas duas mãos. Fala, eu tenho o Espírito Santo. Eu não sei qual é o nível de azeite que eu tenho, mas eu tenho. Levanta sua voz. Fala, eu tenho o Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim. O Espírito Santo está em mim. Ela disse, Senhor, eu só tenho um pouquinho de azeite numa botija. É o suficiente. É o suficiente. Agora olha aqui para mim. O azeite não pode ser um azeite velho.
Tem que ser um azeite novo. Quando eu comia pastel, ainda como, né? Mas eu entrava na pastelaria, a primeira coisa que eu olhava era onde o pastel era frito. Se estava meio escuro, eu sabia que era óleo o quê? Velho, né? Você já viu quando é óleo velho, ele sai meio, pastel não sai branquinho, sai meio escuro. Com o Espírito Santo é assim também. Tem irmão que recebeu azeite de Deus há 10 anos. Ele está com esse azeite faz 10 anos. Dá um abraço no seu irmão e fala: ó, já escureceu o teu azeite. Já escureceu. Tornou velho. Aquela mulher tinha azeite, merece azeite novo. Quem quer azeite novo? Quem quer unção nova? Levanta suas mãos. Levanta bem alto, fala: Senhor, eu quero unção nova, Senhor. Eu quero azeite novo, Senhor. Eu sei que esse azeite vai gerar um milagre, Senhor, na minha vida. No Salmo 92, abre sua Bíblia, por favor. Salmo 92, é no meio da Bíblia, irmão. Salmo 92, verso 10. Salmo 92, verso 10. Diz assim: Tu aumentastes a minha força, como de um boi selvagem. Derramaste sobre mim óleo o quê? Novo. Óleo novo. Que seja um pouquinho, mas que seja novo. Não adianta você guardar no litro aquele azeite escuro de 10 anos. 10 anos atrás eu buscava tanto a Deus. Hoje o que eu faço? Eu administro a vida cristã só. Eu não vou buscar azeite. O azeite e a farinha e a palavra são os 3 elementos talvez principais entre os 5. Eu tenho um sacerdote, eu preciso dele. Meu desespero é importante. Mas a farinha e o azeite novo e a palavra. O profeta disse para ela: vá. Assim diz o Senhor. Vai, faz o pão para mim e traga. Depois come você e seu filho. Porque assim diz o Senhor. A farinha não vai faltar mais. O azeite também não. Até que chova sobre a terra. A palavra, repita comigo, fala: a palavra é viva e eficaz. Coloca para mim rapidamente, Hebreus capítulo 4, verso 12. Diz assim: pois a palavra de Deus, o que ela é, irmãos? Viva e eficaz. Levanta suas mãos e diz: a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela faz o que está escrito. Diga aleluia. Fala: eu tenho a palavra. Levanta sua Bíblia e fala: eu tenho a palavra. A palavra é viva. A palavra é eficaz. Fala de novo: a palavra é viva. A palavra é eficaz. Aleluia. A palavra é viva e a palavra é o que? Eficaz. Abre sua Bíblia e eu vou terminar com isto. A mulher sai com a palavra. Abre sua Bíblia em Isaías capítulo 55. Coloca, por favor. Verso 10. Isaías 55, verso 10. Olha o que diz a Bíblia. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e não voltam, para eles sem regar a terra e fazê-la brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Verso 11. Levanta suas 2 mãos, aonde você estiver, repita comigo: assim também, mais alto, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Assim diz o Senhor, assim também ocorre
com a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Aleluia! Aleluia! Quando eu descobri a enfermidade que Deus me deu a cura, eu estava sentado num restaurante do hospital, eu e a Rúbia, e o apóstolo Estevão e a bispa Sônia. Ele pegou na minha mão e falou: ó, você vive já há 40 anos sobre o altar. E ele disse o seguinte: sua vida é o altar, sua vida é como a minha. E ele me disse, o Salmo 107, verso 20 diz, põe aí por favor, Salmo 107, verso 20, diz isto: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Eu saí dali, peguei essa palavra, eu escrevi esse verso por dia 150 vezes, 200 vezes. Eu andava no carro falando essa palavra, falando Isaías 53, verso 3 e 4, declarando Mateus 21 e 22. E eu falava, e eu começava a contar quantas vezes, e fazia aquele xizinho, 5, 6, 10, 15. As pessoas, até Rubem, muitas vezes olhavam para mim e falavam: não está certo, está ruim. Eu estava declarando a palavra, estava falando para a minha fé, estava falando no mundo espiritual. Romanos capítulo 10 diz: a palavra da fé está em vosso coração. E eu declarei a palavra 200, 300 vezes. Se você quer um milagre, declare a palavra, porque ela é viva e eficaz, e ela não voltará vazia. O Senhor assim disse. Declare. O poder não está no homem, o poder não está num apóstolo, o poder não está num bispo, o poder não está num pastor, o poder não está num obreiro, o poder está na palavra. Na palavra. Ela não voltará vazia. Eu vou confessar algo para vocês. Desde aqueles dias até hoje, todos os dias eu leio o capítulo 55 de Isaías e o capítulo 54. Leio pela manhã o 55 e o 54. Porque no 54 tem coisas maravilhosas para nós. No 55 também. Coloca o 54, verso 16 e 17, por favor. Veja, sou eu quem criou o ferreiro, capeta, que sopra as brasas até dar chama, e forja uma arma própria para o seu fim. Deus falou: foi eu que criei tudo, inclusive o ferreiro. E fui eu quem criou o destruidor, também ele, para gerar o caos. Aí o verso 17 ele diz: fica tranquilo, porque se eu criei, eu tenho autoridade sobre eles. Quem manda neles sou eu. E ele diz aqui: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda a língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Aleluia! Palavra que sair da minha boca não voltará vazia.